Bom, dando continuidade à parte 2 sobre embriologia do sistema nervoso, só fazendo uma recapitulação da aula anterior, que a gente falou sobre os 3 folhetos embrionários. Então, lembrando que lá nas 2 primeiras semanas de gestação, quando você está lá na barriga da sua mãe, você é apenas um embrião. Esse embrião nada mais é do que um amontoado de células. E essas células, elas ficam dispostas em 3 folhetos. Dentro dessas células, elas são chamadas de célula-tronco. Por quê? Porque elas ainda são células indiferenciadas, ainda não tiveram forma do tipo de tecido que elas vão ser. Então, essa primeira camada aqui, que é a camada mais interna, é a chamada endoderma. E aí, o endoderma, conforme ele for passando pelos outros estágios de constituição de todo o sistema, ele vai se constituir de células das nossas vísceras, o nosso esqueleto axial, da caixa torácica e do abdômen, tá, gente? Então, essa é a parte mais interna do nosso corpo. Pensa lá no nosso corpo. Primeiro, o que vem? Vem as nossas vísceras e os nossos ossos de forma geral. E aqui, nesse segundo folheto, o folheto do meio, é chamado de mesoderma. E ele vai fazer o quê? Ele vai ser responsável pela constituição dos nossos músculos. E nós temos a terceira camada e a camada mais externa, que é a camada que vai ser responsável, aqui a nossa, que nós vamos diferenciá-la, ela vai se transformar nos estágios de constituição do sistema nervoso. Então, ela é responsável, essa terceira camada, chamada camada folheto de ectoderma. Então, esse folheto embrionário, ele vai ser responsável pela constituição do nosso sistema nervoso, essa é a camada mais externa do nosso corpo. Por que ele vai ser responsável pelo nosso sistema nervoso? O que tem a ver com o externo? Tem a ver com os nossos receptores sensoriais, que fazem parte dos receptores do sentido. Então, vai estar na camada mais externa. E também é responsável... Sistema nervoso, não. Às vezes a gente fica nervosa, né? Olha o ato falho aí. Sistema nervoso. Ai, tá aqui falando pra vocês, às vezes pode deixar a gente um pouco nervosa. Sistema nervoso e a nossa pele. Ele também é a terceira e última camada, terceiro e último folheto.
ele vai constituir, ser responsável pela constituição do nosso sistema nervoso e da nossa pele. Correto? Bom, aí essa última camada aqui, a camada mais externa, vai ser a nossa aula agora, bem rápida. Essa nossa primeira camada, ela vai ser responsável aqui, o ectoderma, a camada mais externa do nosso corpo. Então, ele vai ser responsável pelos próximos estágios da constituição do sistema nervoso. E aí, galerinha, a parte mais legal é essa aqui. Ele, após a segunda semana de vida embrionária, após a segunda semana de vida embrionária, o ectoderma, então, ele vai se diferenciar e ele vai se transformar no que nós chamamos aqui de placa neural. Placa neural. Essa placa neural nada mais é do que o ectoderma diferenciado. Aqui ele já se diferenciou em uma célula do tecido nervoso. Esse primeiro estágio, essa daqui, a placa neural, ela é o primeiro estágio de constituição do sistema nervoso. Aí depois tem mais 3 estágios aí que a gente vai falar, mas nesse estágio aqui me cabe só falar sobre a placa neural, que é o primeiro estágio. Então, o ectoderma, fazendo a revisão da aula. O ectoderma, ele vai se diferenciar em uma célula do tipo nervoso e vai constituir aqui a placa neural. Essa placa neural é o primeiro estágio da constituição do nosso sistema nervoso. A nossa próxima aula eu vou falar sobre o sulco neural, que vai ser o segundo estágio. Depois dessa placa, ela vai se diferenciar, aliás, ela vai fazer um aprofundamento, uma invaginação, se transformando, ela vai fazer isso aqui, um aprofundamento, se transformando no sulco, numa estrutura chamada sulco neural. Então, eu espero vocês na próxima aula. Até lá! Se liga, Psi! I remember when I lost my